Talvez você tenha sentido aquela sensação de potência que sempre te acompanhou. No corpo, no olhar, no jeito de ocupar espaço, começa a sumir, sem aviso. Muitos homens passam por isso, e quase nenhum fala. Porque não é só sobre perder a ereção, é sobre perder a confiança no próprio corpo. É sobre se olhar no espelho e não reconhecer mais o que vê. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Mas e se eu te dissesse que isso não precisa ser assim? Que há algo simples, ancestral, esquecido e que está reacendendo a chama de homens? Um óleo. Sim, um óleo natural, ignorado pela medicina convencional, mas redescoberto por aqueles que se recusaram a aceitar o rótulo da impotência. E não é só sobre lubrificação, não é sobre massagens genéricas. É sobre um ritual, sobre um gesto, sobre um momento que ativa o sistema nervoso, estimula a circulação, acalma a mente e devolve ao corpo a capacidade de sentir. Porque muitos dos bloqueios que você enfrenta hoje, a ereção que não vem, a vontade que some, o medo de tentar e falhar, não nascem só do físico. Eles nascem do medo, da vergonha, da repetição de fracassos que viram trauma silencioso. Isso cria um ciclo. Você sente medo, evita o contato, se fecha, falha, se culpa, se afasta e de repente está sozinho, mesmo ao lado de alguém, mesmo querendo presença. Hoje você vai entender por que esse óleo tem ajudado tantos homens a recuperar algo que nunca deveriam ter perdido. O direito de sentir desejo, o direito de se tocar sem culpa, o direito de ser de novo dono do seu próprio corpo. Não estamos falando de fórmulas vendidas com promessas vazias. Estamos falando de reconexão real, com base em ciência, sensibilidade e verdade. E talvez ao final desse vídeo você perceba que esse óleo não é o mais importante. O mais importante é o que ele desperta. Um convite para você voltar a habitar o seu corpo com dignidade, prazer e coragem. Você já sentiu que está mais cansado do que deveria? Que o corpo está mais lento, o humor mais fechado, a vontade de tudo mais distante? Talvez tenha pensado, deve ser a idade. Mas e se eu te dissesse que isso não é apenas envelhecimento? Que esse peso, essa apatia, esse silêncio interno tem origem num lugar que poucos homens olham: a circulação, os hormônios, a tensão muscular. Não é psicológico, também não é frescura, é fisiológico. E ao mesmo tempo, profundamente emocional. Aos 60, o corpo masculino passa por uma mudança silenciosa, uma desaceleração que não avisa quando chega. Começa com pequenas desistências. O homem evita o toque, evita a nudez, evita o espelho. Mas antes disso, algo já começou a travar por dentro. Os músculos do assoalho pélvico, a base da sua potência, ficam tensos, encurtados, congestionados, como uma válvula de pressão acumulada que ninguém ensinou a liberar. Essa tensão bloqueia o fluxo sanguíneo. E sem sangue, não há ereção. Sem ereção vem a dúvida. Sem resposta vem o medo. E o ciclo recomeça. A maioria dos homens nem percebe esse processo. Vão se adaptando à ausência, tentando não pensar muito, racionalizando. Já vivi bastante, isso não é mais tão importante. Mas por dentro, uma parte essencial vai morrendo. A parte que quer sentir, que ainda deseja, que ainda quer se provar vivo. E é aqui que o óleo entra. Não como solução milagrosa, mas como instrumento de reconexão. Porque certos óleos naturais, quando aplicados com consciência, desbloqueiam o que estava estagnado. Eles penetram a pele, aquecem os tecidos, dilatam vasos, despertam terminações nervosas. Mas mais do que isso, eles convidam o corpo a sair do estado de defesa. Depois dos 60, o corpo masculino entra num tipo de modo de sobrevivência. Ele prioriza funções básicas. Economiza energia, fecha caminhos que antes eram abertos. Isso é biológico, mas não é irreversível. O sistema nervoso, quando estimulado da forma certa, pode voltar a abrir essas portas. E o toque com óleo é uma dessas chaves. Ele ativa sensações adormecidas, relaxa zonas tensas, restaura conexões que estavam suspensas. Não é sobre erotismo apenas. É sobre reeducação sensorial. E é justamente esse reinício que dá ao homem uma nova chance de se sentir inteiro. Quando você pensa em estresse, o que vem à sua mente? Talvez a pressão do trabalho, a rotina corrida ou as responsabilidades que pesam no dia a dia. Mas para o homem maduro, o estresse tem uma outra face. Ele se acumula silenciosamente. A ansiedade não é só mental, ela se instala no corpo. E o maior vilão dessa história é o cortisol, o hormônio do estresse, que quando em excesso, age como um bloqueio direto para a vitalidade, para o desejo e até para a ereção. O cortisol não é um vilão em si. Ele é essencial para a sobrevivência. O problema surge quando ele se torna crônico,
quando o corpo está em constante alerta, tentando lidar com os desafios do dia a dia, mas sem o descanso e a recuperação que ele realmente precisa. A essa altura, o estresse se torna um peso invisível que afeta a circulação sanguínea, diminui os níveis de testosterona e, inevitavelmente, interfere na sua potência. E é aqui que entra o óleo. Não como um remédio imediato, mas como um aliado na desconstrução desse estado de alerta constante. Os óleos naturais possuem propriedades que vão além da simples hidratação da pele. Certos óleos, quando aplicados com consciência e regularidade, agem no corpo de maneira profunda. Eles penetram na pele, chegam à corrente linfática e começam a reduzir o estresse fisiológico. O que você sente não é um simples alívio temporário, é uma reconfiguração, uma mudança interna que começa com os músculos, mas que reverbera por todo o corpo. Ao diminuir os níveis de cortisol, o corpo entra em um estado mais relaxado, mais equilibrado, mais apto a reagir ao prazer. Mas não se trata apenas da aplicação do óleo. O ato de passar o óleo na pele é por si só um ritual de cuidado, um gesto de atenção que diz ao corpo: eu estou aqui, você está seguro. Essa segurança cria um ambiente interno onde a tensão começa a se dissolver e o prazer tem espaço para voltar. E isso, por mais simples que pareça, é um ponto de virada. A tensão vai embora. A liberdade de sentir, de se conectar, de desejar, volta. E quando o corpo começa a liberar o modo homem novamente, sem o peso da defesa constante, as ereções se tornam mais naturais, a energia se renova e o desejo finalmente encontra um espaço para ser revivido. A aplicação noturna do óleo é um dos segredos mais poderosos para restabelecer o equilíbrio hormonal. Imagine isso, 5 minutos antes de dormir. Um gesto simples, mas que prepara o corpo para o descanso. E não é só o corpo. O que acontece é uma transformação interna, onde o cortisol, que te mantém em alerta o tempo todo, vai sendo reduzido. E ao invés de estar em modo de sobrevivência, você começa a entrar no modo de prazer, de presença, de reconexão com aquilo que te faz sentir vivo. Esse ritual, feito com atenção, cria um ambiente perfeito para o corpo se abrir novamente à intimidade e ao desejo, como se estivesse reiniciando. E não estamos falando de uma cura mágica, estamos falando de um processo físico e emocional que reconfigura o corpo. Um processo que, aos poucos, vai desfazendo a ansiedade crônica e restaurando aquilo que, com o tempo, foi sendo negligenciado. E é aí que está a chave. O corpo não precisa lutar mais. O corpo precisa ser tratado com respeito, com cuidados simples, mas constantes. E quando você faz isso, o que começa a acontecer não é uma luta contra a idade, é uma reconexão com o que sempre foi seu. Potência, vitalidade, prazer, tudo isso pode ser retomado. E o segredo está na simplicidade de um gesto, que vai além da pele. Ele começa a tocar o que está lá dentro, esperando para ser reativado. Óleo de mamona, o poder esquecido da natureza. O óleo que estamos falando aqui é o óleo de mamona. Um produto natural que, apesar de ser amplamente conhecido por suas propriedades medicinais e cosméticas, ainda é subestimado quando se trata de sua contribuição para a saúde sexual masculina. A mamona, uma planta tropical originária da África e da Índia, tem uma longa história de uso, mas muitos homens não sabem que ela pode ser uma aliada poderosa na recuperação da potência e confiança sexual. Esse óleo é extraído das sementes da mamoneira e contém compostos como o ácido ricinoleico, ácido linoleico e tocoferóis, todos eles com propriedades anti-inflamatórias, circulatórias e regeneradoras. O ácido ricinoleico, em particular, tem uma ação vasodilatadora, o que significa que ele ajuda a expandir os vasos sanguíneos e melhorar a circulação. E aqui está o segredo. Quando aplicado na pele, o óleo de mamona vai diretamente para as camadas mais profundas, estimulando o fluxo sanguíneo para áreas cruciais do corpo, como a região pélvica, e facilitando a recuperação da vitalidade sexual. A questão é que, com a idade, a circulação tende a diminuir, o que pode afetar negativamente a função sexual. O óleo de mamona age diretamente sobre esse problema, promovendo uma melhor oxigenação dos tecidos e incentivando o fluxo sanguíneo necessário para a ereção. Isso significa que ele não só ajuda a melhorar a qualidade das ereções, mas também pode contribuir para um aumento da sensação de prazer durante o ato sexual. Além disso, o óleo de mamona tem efeitos calmantes e relaxantes, que ajudam a reduzir a tensão muscular e o estresse, fatores que frequentemente minam o desejo e a potência sexual. Ao ser aplicado com intenção e de forma regular,
O óleo de mamona promove uma sensação de bem-estar físico e emocional. Ele age como um desbloqueador neural e vascular, liberando áreas do corpo que estavam tensas ou saturadas pela tensão do dia a dia. O mais fascinante é que esse óleo não atua apenas no físico. Ele tem um impacto emocional profundo. Através do toque consciente, ele pode restaurar a confiança, que é frequentemente o que falta quando os homens enfrentam problemas de libido ou ereção. O simples gesto de cuidar de si mesmo, de se tocar com atenção, pode enviar uma mensagem poderosa para o cérebro. Você ainda pode sentir prazer. Você ainda está no controle. Portanto, o óleo de mamona é muito mais do que um simples lubrificante ou uma prática de autocuidado. Ele é uma chave para desbloquear uma série de respostas fisiológicas e emocionais que o corpo masculino muitas vezes negligencia ao envelhecer. Ao integrá-lo ao seu dia a dia, você está não apenas cuidando da sua saúde sexual, mas também fazendo um investimento em sua confiança, autoestima e, acima de tudo, em sua vitalidade. Esse é o poder do óleo de mamona, simples, natural e profundamente eficaz. Ele vai além do físico, tocando também o emocional, ajudando o homem maduro a recuperar sua energia e a potência de forma holística. E é essa a verdadeira transformação, uma mudança que vem de dentro para fora, restaurando a força, a confiança e o prazer que são direitos de todo homem, independentemente da idade. Existe algo que quase ninguém fala sobre o desejo masculino maduro. Ele não desaparece, ele adormece. E esse adormecimento não acontece apenas por causa da testosterona ou da idade. Ele acontece porque o corpo vai deixando de ser tocado. E mais do que isso, vai deixando de se sentir tocado por dentro. A ausência de toque não é apenas ausência de contato físico, é ausência de presença, de atenção, de estímulo sensorial que reativa a mente, o coração e os hormônios. O homem que para de se tocar, com intenção, com respeito, com curiosidade, está aos poucos desligando os circuitos que mantinham seu desejo vivo. E o mais surpreendente é que o próprio toque, quando feito de forma profunda e consciente, tem o poder de religar esses circuitos. A ciência já mostra. Ao tocar determinadas regiões do corpo com atenção plena, ativamos o nervo vago, responsável por regular emoções, excitação e até a produção de hormônios como a testosterona. É como se o corpo recebesse a mensagem: você ainda está aqui, ainda pode sentir, ainda tem energia circulando. E não se trata de qualquer toque, não é um movimento automático, nem mecânico. É o toque que respeita o tempo, que ouve com os dedos, que desperta as sensações adormecidas. Quando o toque vira ritual, algo muda. O cérebro começa a reaprender o caminho do prazer. A neuroplasticidade, essa capacidade que o sistema nervoso tem de se reorganizar, entra em ação. E o óleo, nesse processo, é mais do que um facilitador. Ele é o meio pelo qual o cérebro entende. Isso é importante. Isso ativa, isso reconecta. Mas há outro elemento fundamental que poucos associam ao desejo masculino: a ocitocina. Conhecida como hormônio do vínculo, ela não é exclusiva das mulheres. Homens maduros também produzem ocitocina, e ela tem um papel direto na excitação, na ereção, na vontade de se aproximar. O toque com óleo, ao estimular a pele e as terminações nervosas, libera esse hormônio, que acalma a mente, reduz a ansiedade e cria um ambiente interno mais propício ao prazer. Ou seja, não é só o físico que se desperta, é o emocional, é o hormonal, é o sensorial. Homens que retomam o hábito de se tocar com consciência, seja sozinhos ou em uma relação, relatam algo que vai além do sexo. Sentem que estão voltando para o próprio corpo, que estão se reencontrando com uma energia que pensavam perdida. E não é força bruta, é delicadeza, é escuta, é presença. Um corpo que volta a sentir é um corpo que volta a desejar. E quando o desejo reaparece, ele não pede explicações. Ele apenas mostra que ainda há vida, potência e conexão pulsando por dentro. Quando falamos sobre o óleo de mamona, não estamos apenas abordando um remédio popular, mas uma substância poderosa que foi estudada ao longo dos anos e cujos benefícios têm base científica sólida. O que muitas pessoas não sabem é que, por trás de sua simplicidade, o óleo de mamona contém compostos bioativos que têm um impacto direto no corpo masculino, especialmente quando se trata da saúde sexual. O principal composto do óleo de mamona, o ácido ricinoleico, é uma substância que tem propriedades anti-inflamatórias e vasodilatadoras. Isso significa que ele tem a capacidade de reduzir a inflamação nas áreas onde é aplicado e, ao mesmo tempo, melhorar a circulação sanguínea.
A circulação sanguínea adequada é fundamental para a função erétil, porque ela garante que o sangue flua para os órgãos genitais, permitindo que o homem tenha uma ereção firme e duradoura. Portanto, a ação do óleo de mamona vai muito além de um simples lubrificante. Ele atua de forma mais profunda, estimulando o corpo a funcionar de maneira mais eficiente, restaurando uma das funções essenciais para o prazer sexual. Mas o ácido ricinoleico não é o único composto que torna o óleo de mamona tão eficaz. O óleo também contém o ácido linoleico, que é um tipo de ômega 6. Esse ácido graxo desempenha um papel importante na saúde da pele e dos vasos sanguíneos, ajudando a melhorar a elasticidade dos tecidos. Para um homem maduro, a saúde da pele e dos vasos sanguíneos é crucial, pois a elasticidade da pele e dos vasos afeta diretamente a circulação sanguínea e, consequentemente, a essência sexual. Além disso, o óleo de mamona é rico em tocoferóis, antioxidantes poderosos, que ajudam a combater os radicais livres, aquelas moléculas que aceleram o envelhecimento celular e causam danos aos tecidos. Os antioxidantes presentes no óleo de mamona são essenciais para a regeneração celular e para a manutenção da saúde vascular. Isso ajuda a evitar que a função sexual seja prejudicada pelo desgaste dos vasos sanguíneos, um fator comum no envelhecimento. Agora que você entende o poder do óleo de mamona, é hora de aplicar esse conhecimento de forma prática. O simples ato de passar o óleo no corpo pode se transformar em um ritual poderoso de reconexão com a própria vitalidade. Mas para que esse ritual seja realmente eficaz, é fundamental saber onde aplicá-lo. O corpo, como uma máquina complexa, responde de maneira diferente a cada ponto de contato, e cada área possui suas próprias necessidades e potenciais de ativação. Vamos explorar juntos a técnica dos 3 pontos, um método que tem mostrado resultados surpreendentes na ativação da circulação sanguínea, no desbloqueio das tensões e na restauração da energia sexual. Não se trata apenas de aplicar o óleo. Trata-se de tocar o corpo de maneira consciente, guiando a energia para os lugares certos, com a intenção de despertar a virilidade que ainda está aí, esperando para ser ativada. Ponto 1. Região pubiana baixa. A primeira área estratégica para aplicar o óleo é na região pubiana baixa, logo abaixo do abdômen, na linha do osso púbico. Esta área é o centro da nossa energia sexual. A aplicação aqui vai ajudar a relaxar a fáscia pélvica e abrir os canais de circulação que alimentam os órgãos sexuais. A tensão acumulada nessa região é comum, especialmente à medida que envelhecemos, e pode bloquear o fluxo sanguíneo, afetando diretamente a ereção e o desejo. Ao aplicar o óleo com movimentos circulares suaves, você começa a desbloquear a tensão dessa área. O toque aqui não é apenas físico, ele também ativa a resposta emocional, criando uma sensação de pertencimento ao próprio corpo. O relaxamento dessa região prepara o terreno para o próximo ponto de ativação, proporcionando uma base sólida para que o corpo possa se abrir ao prazer. Ponto 2. Testículos e períneo. A segunda área essencial para a aplicação é o períneo, a região entre o escroto e o ânus e os testículos. Esses pontos são fundamentais para o equilíbrio hormonal e a saúde sexual masculina. O períneo, em particular, é conhecido como o ponto de poder da sexualidade masculina. Estimulá-lo com o óleo de mamona ativa a circulação sanguínea nas gônadas, ou seja, nos testículos, onde a testosterona é produzida. O toque suave e consciente nessa área não só promove a circulação, mas também ajuda a desbloquear energias reprimidas, aumentando o desejo e a vitalidade sexual. A aplicação no períneo deve ser feita com cuidado, usando os dedos para massagear suavemente a área, criando uma sensação de relaxamento e abertura. Esse toque profundo e intencional não só melhora a saúde sexual, mas também fortalece a conexão emocional com o próprio corpo. Ele traz de volta a sensação de controle e presença, essenciais para restaurar a confiança e a autoestima. Ponto 3. No planta dos pés. O terceiro ponto, embora não tão óbvio, é igualmente poderoso. Trata-se da nuca e da planta dos pés. Duas áreas que, quando tocadas com a intenção certa, têm um impacto profundo no sistema nervoso parasimpático, aquele responsável por promover o relaxamento e a recuperação. A nuca, por ser uma região de grande concentração nervosa, é um ponto-chave para liberar a tensão acumulada no corpo e ativar o estado de tranquilidade necessário para o prazer. A transformação acontece na prática diária, no compromisso consigo mesmo de se tratar com respeito e carinho. Ao aplicar o óleo,
Ao dar atenção ao seu corpo, você está não apenas melhorando sua função sexual, mas também reconfigurando sua autoestima, sua confiança e sua conexão com a vida. O que você faz a cada noite não é apenas um ato físico, mas uma revolução emocional. Agora você sabe o que fazer. Não precisa de mais promessas vazias. Precisa apenas de um gesto de cuidado, de um compromisso de se cuidar, de se permitir ser o homem que sempre foi, com a maturidade e a sabedoria que a vida lhe trouxe. Comece agora, porque o poder de transformação, acredite, está em suas mãos.